Olá, olá, você futuro oficial de apoio judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tudo bem? Vamos aqui então para a nossa sexta aula sobre atos de ofício e nessa aula de número 6 vamos trabalhar aqui exclusivamente com o tema atos do juiz, sentença, decisão interlocutória e despacho, bem como trabalharemos nessa aula de número 6 sobre o chamado acórdão. Então, essa aula de número 6 a gente vai trabalhar exclusivamente acerca dos provimentos judiciais, ok? Antes de entrar na matéria atos judiciais, quero aqui fazer uma pequena introdução sobre a diferença entre atos processuais e fatos processuais. Então, veja só, atos processuais não são a mesma coisa que fatos processuais. E a diferença principal entre os dois conceitos reside na seguinte palavra, na seguinte frase: intervenção humana. Então, necessariamente, para que um ato processual ocorra, eu necessito de uma atividade humana para que ocorra, ok? Ato processual, eu dependo de uma atividade humana. Já fatos processuais, não. Fatos processuais são aquelas situações que também são relevantes para o processo, por isso que são chamados de atos processuais e fatos processuais. Então, ambos ocorrem dentro do processo, só que fatos processuais eu não dependo de uma atividade humana para que ocorra, ok? Então, veja só, tendo em vista isso, pessoal, será que para que atos processuais ocorram, eu necessito necessariamente aqui de uma ação? Ou eu posso ter um ato processual realizado por meio de uma omissão? Bom, pessoal, a regra geral, como eu disse, é de que ato processual eu dependo de uma intervenção humana para acontecer. Então, necessariamente que a regra geral é de que eu faça um ato processual através de uma ação. Eu protocolo uma petição, eu apresento o meu recurso. Agora, eu tenho um ato processual bastante relevante para o processo civil, que é realizado através de uma omissão processual. Por exemplo, a gente cita o réu. Citado o réu, ele tem a possibilidade de apresentar a sua contestação, que foi objeto de nossa aula de número 4, salvo engano, Falamos lá sobre contestação. Se o réu não apresenta a contestação, o que vai acontecer? Vai ser decretada a revelia. Deixa eu colocar aqui no quadro. Revelia é a mesma coisa aqui para o processo civil de ausência de contestação. Então, se o réu vai lá e não se defende no processo, ele vai ser considerado revel. Isso não significa confundir revelia com os efeitos materiais da revelia, que é aquele efeito da presunção relativa, de se presumir tudo que o autor falou como verdadeiro. Não é porque o réu não apresentou a contestação que necessariamente o juiz vai dar ganho de causa para o autor. Não, nada disso. A gente não pode confundir revelia com efeitos de revelia. Essa presunção de se tornar como verdadeiros todos os fatos alegados pelo autor na petição inicial é uma presunção que a gente chama de presunção relativa. Então a gente fala que revelia é simplesmente a ausência de contestação. Pode ou não ocorrer os seus efeitos. Dentre esses efeitos, o que eu acabei de falar, o mais importante deles, o efeito material. Bom, revelia não está no nosso conteúdo, professor, não se aloque. Ok, só estou querendo dizer o seguinte, que ato processual pode sim ser realizado por uma omissão. Um exemplo clássico que a gente encontra é o da revelia. Antes de entrar ainda, pessoal, aqui na matéria atos judiciais, apenas citar aqui que atos das partes. Então, antes da atos judiciais, vamos só falar aqui que atos das partes consistem em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade. Como seria um ato unilateral? Aquele que não necessita de consentimento da parte adversa. Por exemplo, apresentar um recurso. Será que a parte precisa perguntar para a outra, ou posso protocolar o meu recurso e aí você me autoriza? Evidente que não, é um ato unilateral. Ato bilateral necessita do consentimento da parte adversa, por exemplo, acordo, tá? Mas aqui apenas a título de ilustração, não precisa gravar, porque o nosso edital está previsto expressamente atos do juiz, atos judiciais. E é isso agora o que a gente começa a trabalhar. Então, atos judiciais são aqueles atos realizados pelo juiz no processo.
E aí o artigo 203 vai trabalhar com alguns deles, veja só, os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Aqui vamos mencionar ainda os acórdãos, né? Conforme consta no nosso conteúdo programático. Então, o nosso conteúdo programático está lá: atos judiciais, sentença, decisões interlocutórias e despachos, ponto e vírgula, acordo. Esse é o objeto do nosso edital, é isso que a gente vai estudar a partir de agora. Então, veja só, esses são chamados atos judiciais, provimentos jurisdicionais ou provimentos judiciais. Não significa dizer, veja só, que são somente esses os atos realizados pelo juiz no processo. A gente precisa diferenciar provimentos judiciais de atos materiais, ok, meus queridos? Veja só, provimentos judiciais são esses que estão no artigo 203 com a inclusão dos acórdãos. É esse que será o nosso foco, pois está somente isso no nosso edital. São chamados provimentos judiciais. Agora, atos materiais são outros atos realizados pelo juiz no processo que não os provimentos judiciais. Então, por exemplo, o juiz pode fazer a chamada inspeção judicial. Ele pode ir lá sozinho, pessoalmente, verificar a situação daquela coisa ou aquela pessoa. Ele pode ainda ouvir as partes. Ele está ouvindo as partes. Ele está realizando um ato judicial. Ele está ouvindo testemunhas, inquirindo as testemunhas. Ele está também praticando um ato que lhe compete, um ato judicial. Então, o mais correto, tecnicamente, é chamar sentença, decisões introdutórias, despacho e acórdãos de provimentos judiciais, porque existem outros atos realizados pelo juiz no processo que são chamados atos materiais, né? Mas, de qualquer forma, o nosso edital não está incorreto, porque atos judiciais, como visto, abrange essas duas espécies. Então, eu posso ter atos judiciais chamados de provimentos judiciais, que é o objeto de nossa aula. Posso ter atos judiciais chamados de atos materiais, que são outros atos realizados pelo juiz no processo, sem ser esses objetos de nossa aula. Vamos aqui, então, trabalhar com talvez o mais importante deles, o mais importante desses provimentos judiciais, que é a chamada sentença. Segundo o artigo 203, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil, veja só, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então veja só, meus amigos, sentença não é somente aquele ato que julga o processo pelo 485 e pelo 487, que seria a mesma coisa que o 267 e o 269 do CPC anterior, do CPC de 73. Ou seja, extinguir o processo sem resolução do mérito ou com resolução do mérito, tá? Sentença não é só isso, pessoal. Sentença, além de julgar o processo com ou sem resolução do mérito, ele tem que ter o condão de ou por fim ao processo, né? Então veja lá, o juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito, porque disse que as partes eram ilegítimas. Ninguém recorreu dessa decisão, dessa sentença, transitou em julgado. Então, além de reconhecer uma das causas do 485, ou seja, por fim ao processo sem resolução do mérito, a sentença ainda pôs fim ao processo. Agora, se ela não pôr fim ao processo, se a parte foi lá e recorreu dessa decisão, dessa sentença, por meio da apelação, que é o recurso que cabe da sentença, o que vai acontecer? O processo não acabou, mas acabou aquela primeira atividade jurisdicional do juiz, que era a de fase de conhecimento em primeiro grau de jurisdição. Então veja só, se a sentença não pôr fim ao processo, se as partes recorrerem, mas o juiz extinguiu o processo com ou sem resolução do mérito, a gente vai chamar ela de sentença se ela tiver o condão de pôr fim à fase cognitiva do procedimento comum. Ou seja, lembra lá processo de conhecimento, procedimento comum? Agora não depende mais do juiz, depende de quem? Recurso de apelação foi enviado então para o Tribunal de Justiça, os desembargadores então
que decidirão por meio de acórdão. A gente já vai ver o que significa acórdão, ok? Então a sentença, além de julgar o processo com ou sem resolução do mérito, segundo a letra da lei, tem que pôr fim à fase cognitiva do procedimento comum. Agora, se não se tratar de processo de conhecimento ou de procedimento comum, a gente pode ter sentença também, aquele ato judicial que extingue a execução. Então, o processo de execução também caberia aqui esse conceito de sentença, ok? E por que a gente fala isso, que não basta a sentença julgar o processo pelo 485 e pelo 487, ou seja, sentença não é tão somente aquele ato que põe fim ao processo com ou sem resolução do mérito? Porque eu posso ter uma decisão interlocutória que proceda dessa forma. Por exemplo, eu entro com uma ação em face de dois réus, João e José. O juiz, lá no começo do processo, diz o seguinte: João não tem responsabilidade, eu excluo ele do processo. O processo vai continuar normalmente contra José. Então isso aí não é uma sentença em que pese ter excluído o réu do processo, ou seja, julgando o processo sem resolução do mérito, somente em relação ao José. O processo continuou, ou seja, não acabou aquela fase de cognição, aquela fase de conhecimento em primeiro grau de jurisdição. Por isso a gente vai chamar isso de decisão interlocutória, a gente já vai abranger o seu conceito, ok? Então, sentença seria provimento judicial proferido pelo juiz de primeiro grau, porque se for em segundo grau, ou seja, em grau de Tribunal de Justiça, seria aqui chamado de acórdãos, ou até mesmo o STJ, STF, ok? Que são julgamentos proferidos pelos tribunais, ou seja, julgamento colegiado proferido pelos tribunais. A gente chama de acórdão. Não significa acórdão que os desembargadores estavam lá dormindo e de repente chegou o processo dele, acordaram para votar. Não significa isso, tá? Significa acordo entre os julgadores. Por isso acordam os desembargadores em dar provimento ao recurso de apelação e negar provimento ao recurso de apelação. Entenderam? Então acordam por ser uma decisão colegiada. A gente pode ter outro tipo de julgamento em grau de tribunal, que são as chamadas decisões monocráticas, ou seja, proferidas somente pelo relator, por uma pessoa só, por isso monocrática. Acórdão vai ser uma decisão colegiada, vou ter lá o relator, revisor e vogal como regra geral. Requisitos essenciais da sentença, e quando a gente fala sentença, a gente também está querendo dizer dos acórdãos, tá? Então veja só, são elementos essenciais da sentença ou requisitos essenciais, seja lá a terminologia que vocês queiram adotar, são 3, tá? Relatório, fundamentação e dispositivo. Relatório vai ser a historinha do processo, ou seja, o relatório vai conter o nome das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Ou seja, relatório é onde o juiz relata o processo, né? Vai falar os principais acontecimentos do processo para depois decidir. Depois do relatório, seria o primeiro requisito essencial, a gente tem a fundamentação, em que o juiz analisa as questões de fato e de direito. Então, depois de contar toda aquela historinha, tudo o que aconteceu no processo, o juiz vai para a fundamentação, que é onde ele fundamenta a sua decisão, aonde ele aplica a subsunção do fato à norma, dizendo o seguinte: João, você que causou o acidente de trânsito. Então, segundo o Código Civil, aquele que causa acidente, aquele que causa dano ao trem, tem o dever de indenizar. Então, ele faz a subsunção do fato da norma, ele vai fundamentar a sua decisão. Lembrando que toda e qualquer decisão judicial tem que ser fundamentada sob pena de nulidade. Por fim, temos a parte dispositiva, em que o juiz resolve as questões principais que as partes lhe submeterem. Então, o dispositivo é o resultado do julgado, é o resultado da sentença, no sentido de julgo procedente a ação, se for sentença, ou se for acórdão, em grau recursal, portanto, julgo, dou provimento ao recurso de apelação, nego provimento ao recurso de apelação. Essa seria a parte dispositiva. Se você lê do processo, chega lá na sentença, tem mais de 50 folhas a sentença, muito difícil que isso ocorra, mas se tiver mais de 50 folhas a sentença, se você quer saber do resultado, você vai lá no dispositivo e já vê assim, de imediato, o que
aconteceu, qual foi o resultado daquela sentença, ok? Com uma ressalva, tá? Eu tive o prazer, o privilégio de ser professor de vocês aí também nas aulas de juizados especiais, foi a disciplina que eu gravei antes dessa atos de ofício. Eu falei para vocês que nos juizados especiais o relatório, ou seja, essa historinha do juiz aí na sentença, pode ser dispensado, tá? Aqui na vara civil não. A lei processual, o sistema processual civil não possibilita isso. Só o juizado especial, que é um microsistema próprio, tem lei própria, aí sim o legislador previu que o relatório não é tão essencial assim como diz o nosso CPC. Importante ainda sobre sentença, princípio da congruência ou adstrição. O que significa congruência? Adstrição, princípio dispositivo, princípio da demanda, enfim, seja o nome que for dessa rosa, a rosa vai continuar sendo ela. Veja só, princípio da congruência significa que se o autor formulou seu pedido de 10 mil reais, o juiz vai ter que estar limitado em 10 mil reais. Ou seja, o juiz está adstrito, o juiz tem que haver a congruência da sentença do juiz com o que foi pedido no processo. O juiz não pode fugir do pedido. Okay? Isso a gente vê, essa análise desse princípio, pelo dispositivo artigo 492 do novo CPC. Veja só, é vedado, ou seja, é proibido ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Então, dentro dessa ideia, dentro desse princípio da congruência ou da adstrição, a gente tem 3 tipos de julgamentos proibidos, ou seja, vedados pelo magistrado. O juiz não pode decidir de forma extra petita, o juiz não pode decidir de forma ultra petita e o juiz não pode decidir de forma infra ou citra petita. Mais fácil cair em prova como infra. Bom, o que significa extra petita? Petita significa pedido, tá? Extra petita é quando o juiz concede algo diverso do que foi pleiteado pelo autor. Então por exemplo, eu, Danilo, entrei com uma ação de indenização por danos materiais. Não pedi danos morais porque eu achei, que não tive abalo moral. Aí o juiz vai lá na sentença, me dá os danos materiais e ainda me dá danos morais, que eu nem pedi. Aí ele violou o princípio da adstrição ou da congruência e julgou de forma extra petita, ou seja, me concedeu um objeto diverso do que foi pleiteado, do que foi pedido. Ele não pode, tá? Então a sentença será nula nessa parte dos danos morais. Danos morais ele podia porque eu pedi. Agora nem pedi danos morais, como que ele está me dando de graça? Nada de graça nessa vida, né? Então, julgamento extra petita. Julgamento ultra petita é quando o juiz, então, ele vai dar em extensão maior do que foi pedido. Vamos voltar aqui no exemplo da indenização por danos materiais. Eu fui lá e fiz o pedido de indenização por danos materiais, fixei o meu pedido em 10 mil reais. Fui lá, tive um acidente com o carro, fiz orçamentos e nenhum desses orçamentos passava de 10 mil reais. Coloquei lá o valor de 10 mil reais como o meu pedido de indenização por danos materiais. Bom, será que o juiz, no caso concreto, pode falar o seguinte? Bom, ano passado não, né? Semana passada tinha um carro igual o seu aí, sujeito. Os danos foram muito parecidos e eu dei 20 mil reais. Será que ele pode fazer isso? Não. Por quê? Porque eu, autor, formulei minha pretensão inicial em 10 mil reais. Por isso que é recomendável, né, que sempre peça lá em cima, né? Pensa lá em cima. Por quê? Porque o juiz vai te dar até lá em cima. O que abunda não prejudica, aí diz o ditado popular. Então aí seria caso dessa sentença extrapolar em extensão maior do que foi pedido, caso de julgamento ultra petita, que também é proibido na parte que excede, portanto. Para finalizar, julgamento infra petita, que às vezes cai como citra, mas é muito difícil, tá? Geralmente cai como infra petita. Não é, pessoal, não faça esse raciocínio aí que parece muito lógico numa primeira análise, falando o seguinte: bom, se ultra petita é extensão maior, infra petita é extensão menor. Não. Por quê? Porque não é um julgamento proibido pelo juiz dar algo a menos do que foi pedido. Se eu pedir 10 mil reais, o magistrado ele vai me dar até 10 mil reais. Passou disso? Não pode. Por quê?
que aí seria julgamento ultra petita. Infra petita não é em extensão menor. O juiz ele pode falar: Danilo, você aí vai ganhar 5 mil reais danos materiais, não vou te dar 10. Infra petita é quando o juiz deixa de apreciar um pedido expressamente formulado pela parte. Por exemplo, eu entrei com ação de indenização por danos materiais e morais. E o juiz na sentença, ele só falou dos danos materiais. Em nenhum momento na sentença, de 10 vezes a sentença, ele fala sobre os danos morais. Então, significa que o juiz deixou de apreciar, deixou de analisar o pedido expressamente formulado pela parte. É diferente, pessoal, se o juiz vai lá, dá danos materiais e não dá danos morais. O juiz apreciou o pedido de danos morais nesse caso. Não tem problema nenhum. É um julgamento permitido pela lei. Agora, se o juiz deixa de apreciar um pedido que foi expressamente formulado pela parte, a gente teria aqui o caso de sentença infra ou citra petita. Então é muito importante que a gente saiba aí esses 3 tipos de julgamento, cai sim em prova, em relação aqui ao princípio da adstrição ou congruência. Saindo um pouco da sentença, vamos falar agora sobre as decisões interlocutórias. Segundo o artigo 203, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, aqui estamos falando do novo Código de Processo Civil, né? É forçoso relembrar. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º. Então, o que o legislador quer dizer? Decisão interlocutória é aquilo que o juiz faz decidindo, ou seja, então, tendo essa condição de causar prejuízo a alguém, ou seja, não põe fim àquela fase cognitiva em primeiro grau ou não põe fim ao processo de execução. Mas eu posso sim muito bem ter uma decisão interlocutória que julgue o processo com ou sem resolução do mérito. Foi aquele caso em que o juiz decidiu extinguir um dos réus do processo, eliminar um dos réus do processo por ilegitimidade passiva. Ele fez isso, mas o processo continuou normalmente em face do outro. Então não é sentença. Por quê? Porque o processo continuou na mão daquele juiz, mas sim uma decisão interlocutória. Então a gente diferencia decisão interlocutória de sentença não pelo fato de julgar o processo com ou sem resolução do mérito, mas também lembrar lá que a sentença, além de pôr fim ao processo com ou sem resolução do mérito, põe fim à fase cognitiva em procedimento comum ou encerra o processo de execução. Okay? Fora isso, se o juiz decidir, eu vou chamar de decisão interlocutória. Assim, veja só, se o ato judicial for capaz de provocar prejuízo e não puser fim ao processo ou à fase de conhecimento, né, aqui se houve recurso, será decisão interlocutória, contra a qual o prejudicado poderá interpor o recurso de agravo e não mais o de apelação. Okay? Então essa é a principal diferença entre sentença e decisão interlocutória. Ambos possuem conteúdo decisório, em ambos o juiz decide, portanto, em ambos o juiz pode prejudicar alguma das partes. Então, podendo causar prejuízo, caberia recurso. Okay? Por outro lado, temos um outro provimento judicial proferido pelo juiz chamado de despacho. Despacho, pessoal, também é conhecido como despacho de mero expediente. E aí o artigo 203, em seu parágrafo 3º, vai dizer o seguinte, que são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, seja de ofício, seja a requerimento da parte. Okay? Então, despacho é o que não é sentença e é o que não é decisão interlocutória. Mas a definição principal aqui sobre despacho é a seguinte, pessoal. Despacho não possui conteúdo decisório. Se eu tenho uma decisão que está escrito lá despacho, mas que possa causar prejuízo a alguma das partes, pese o nome que você vai dar para flor, para rosa, enfim, qual foi o seu conteúdo? Seu conteúdo houve prejuízo a alguma das partes. Seu conteúdo foi um conteúdo de decisão, um conteúdo decisório. Portanto, aí não seria despacho, mas sim decisão interlocutória. Okay? Despachos de mero expediente são aqueles atos judiciais que não possuem conteúdo decisório, portanto, não cabe recurso, porque não há prejuízo, não há decisão, que servem para movimentar o processo. Então, o juiz, o que acontece? Tem a citação no processo. Citar é causar prejuízo ao réu? Não, você está dando andamento ao processo. Então, o despacho de mero expediente serve para movimentar o processo. O juiz vai lá e marca a audiência de conciliação. Marquei para a data tal. Causou prejuízo a alguém? Eu vou recorrer daquela decisão? Não, é um mero despacho. Juntada
de um documento no processo. Mero despacho, aí considera nem mero despacho, aí já vai para ato meramente ordinatório, como a gente vai ver no próximo slide. Enfim, são diversas situações no processo que não possuem conteúdo decisório e que servem para dar andamento à carruagem processual. E para finalizar, o que a gente já adiantou aqui dos atos meramente ordinatórios, que nem chegam a ser despachos, tá? Ou seja, nem são proferidos pelo juiz. Veja só o que diz o parágrafo 4º. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revisto pelo juiz quando necessário. Então, atos meramente ordinatórios também não possuem conteúdo decisório, são atos mais simples ainda que despachos, que podem ser praticados de ofício pelo servidor, vocês aí como oficiais de apoio judicial, enfim, poderiam praticar sem problema nenhum esses atos meramente ordinatórios, que podem ser revistos pelo juiz, a depender do caso concreto. Para finalizar essa aula, artigo 205, veja só, os despachos, as decisões, as sentenças e os acordos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. Parágrafo 1º, quando o pronunciamento previsto no caput for proferido oralmente, o servidor os documentará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura. Então veja só, se for proferido oralmente, o servidor os documentará. Como que ele fará isso? Por termo, objeto de nossa última aula, né? Então, aquela documentação de um ato processual realizado pelo escrivão, o escrivão vai lá e atesta que aquele ato processual foi realizado daquela forma. Documenta isso. Faz isso por meio de termo processual. Parágrafo 2º, a assinatura dos juízes em todos os graus de jurisdição pode ser feita eletronicamente na forma da lei. Parágrafo 3º, despachos, decisões interlocutórias, dispositivo das sentenças e a ementa dos acordos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Para finalizarmos essa aula, meus queridos, vamos aqui responder também uma questão bastante recente da banca CESP, uma questão aí bastante problemática, já vamos entender. A respeito da sentença da coisa julgada, julgue o item que se segue. Então aqui seria para marcar certo ou errado. A sentença é composta basicamente de 3 partes, 3 requisitos: relatório, fundamentação e dispositivo, determinando a lei processual que o juiz, quando considerar adequado, poderá dispensar o relatório. Essa questão aqui, pessoal, está errada. Por quê? Porque a lei processual, o Código de Processo Civil, não diz isso. Quem que diz isso? A Lei 9.099. É esse microsistema próprio dos juizados especiais cíveis que diz: pode ser dispensado o relatório. Aqui no Código de Processo Civil não. A lei processual, que é o Código de Processo Civil na área civil, não possibilita isso não, tá? Então o relatório é necessário, é um requisito essencial da sentença. Então muito cuidado, uma questão aí bastante perniciosa da banca CESP. E com isso aí a gente conseguiu finalizar essa aulinha sobre provimentos judiciais. Um grande abraço e até a próxima aula.